Bom dia a todos. Queria agradecer a vossa presença, agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado adjunto das Obras Públicas e Comunicações e a presença de todos os restantes convidados e oradores. Queria agradecer ao nosso colega da APDC, Carlos Barroqueiro, principal patrocinador. Queria agradecer a Accenture, Alcatel, DST Telecom, Ericsson, Portugal Telecom e Zom. E iria fazer uma intervenção inicial, depois da qual irá usar da palavra o Sr. Secretário de Estado para uma intervenção do fundo sobre a matéria que nos traz aqui hoje. Eu queria aproveitar esta sessão para falar do período que nós estamos a viver hoje. O período que nós estamos a viver hoje é um período sério e grave. Começou com uma crise financeira há mais de um ano. Perceberam que ela estava a acontecer e começou do outro lado do Atlântico. Passou para uma crise económica gravíssima, a mais grave desde a Grande Depressão. E, em alguns países, já há uma crise política. No início do ano, a primeira vítima foi o governo da Islândia, um país que quase praticamente abriu falência. Em fevereiro deste ano, o governo da Lituânia. Na semana passada, o governo checo, no meio de uma presidência europeia, dá-se o caso inédito do primeiro-ministro a cair numa moção de censura, e tinha sido, na semana anterior, o primeiro-ministro húngaro também a cair, face às medidas de austeridade que teve que impor para fazer face à crise. E, portanto, a Europa vive um momento de alguma inquietude e de alguma, diria quase, depressão. Portanto, diria quase inédito. Estamos aqui a falar de investimento, estamos aqui a falar de futuro numa altura destas. Mas aquilo que gostaria daqui a transmitir, em nome da APDC, é que, de facto, há aqui duas grandes preocupações que todos os países enfrentam. Uma preocupação de curto prazo, como dar resposta imediata à crise, o que fazer com os ativos tóxicos, como lidar com os receios compreensíveis de aumento galopante do desemprego, etc. E, ao mesmo tempo, como dar resposta a desafios que a sociedade enfrenta, que não são desafios de resolução imediata ou rápida, mas que são desafios muito importantes, desde os desafios da adaptação às alterações ambientais, os desafios de uma sociedade europeia que está a envelhecer de forma rápida, os desafios da pobreza infantil, que é um problema que a Europa enfrenta, etc. E aquilo que gostaria de dizer aqui hoje é que dar resposta à crise atual passa também por enfrentar as questões de médio e longo prazo, e que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e que a área das tecnologias de informação e comunicação é vital para que isso seja feito com sucesso. A maior parte, grande parte das medidas que foram anunciadas em todo o mundo para combate à crise começaram por ser medidas ligadas a uma tentativa de remediar os erros do passado, corrigir o passado, digamos assim. Está na altura de se focar grande parte das medidas na preparação do futuro. E a preparação do futuro significa uma retoma baseada no crescimento e na inovação. Inovação não só nas empresas, enfim, todas as empresas sabem que hoje em dia ou inovam ou morrem, mas inovação também na sociedade. Para isso é necessário uma atitude e uma aproximação criativa, que tem a ver, em primeiro lugar, com esta área, pôr no terreno as novas infraestruturas do futuro, são infraestruturas fundamentais para um novo paradigma de crescimento, dar condições para a criação de mais empresas, de melhores empresas. As alturas de crise são alturas de grandes oportunidades, aumentar o investimento em inovação e desenvolvimento. A Finlândia enfrentou uma crise gravíssima no início da década 90, com a falência, com o desmembramento da União Soviética, com o colapso de todo o seu sistema financeiro. Teve uma quebra de 13% do PIB em 3 anos e cortou maciçamente os seus investimentos, porque não tinha capacidade financeira de acorrer a tudo, mas privilegiou a educação e privilegiou a inovação. E conseguiu emergir da crise mais forte. Creio que a lição da Finlândia é uma lição muito interessante para toda a Europa e para Portugal também. E, portanto, a retoma vai acontecer, porque as retomas acontecem a seguir a uma crise, é inevitável. As crises são fatores normais dentro de um sistema capitalista, que é feito não só de equilíbrios, mas também de crises. A questão é saber se a retoma vai ser uma retoma sustentável ou não, ou se vai ser uma retoma temporária,
a uma retoma assente num novo ciclo de crescimento. O novo ciclo de crescimento é fundamental, sobretudo tendo em conta que Portugal há mais de uma década que vai crescendo, mas não à velocidade que nós todos ambicionávamos para podermos convergir com os países mais avançados da União Europeia. E, portanto, aqui o grande desafio é integrar as preocupações de longo prazo com as preocupações de curto prazo, para percebermos que podemos emergir desta crise mais fortes como país, como comunidade, e mais forte a Europa como um todo. A crise vai provocar e pode provocar mudanças estruturais. Há empresas que surgiram durante a crise, a Microsoft surgiu durante a crise, a Nokia surgiu durante a crise. Portanto, a crise é uma oportunidade para criar novos modelos de negócio. As low cost surgiram durante a crise, por exemplo. É uma oportunidade para criar novas tecnologias. E, portanto, é necessário estimular algum tipo de destruição criativa normal num tempo de crise para que novos paradigmas possam emerger. E para isso, obviamente, é fundamental que haja financiamento, que a banca funcione, que exista capital de risco disponível e que exista um ambiente de confiança para que as pessoas possam investir. Portanto, as prioridades em todo o mundo de ataque a esta recessão passaram, em primeiro lugar, por estabilizar o setor financeiro, não é? Esta é uma fotografia que eu gosto, acho que é ilustrativa daquilo que aconteceu no setor financeiro nas últimas décadas. É um desafio que ainda não está vencido, que está neste momento a ser discutido. Amanhã será, enfim, esperemos, aprovado algo de importante em Londres nesse sentido. Em segundo lugar, estimular a procura de curto prazo e o Estado teve que entrar, digamos assim, de forma muito intensa na economia para substituir a falta de procura privada. Mas agora é o tempo certo para focar todas as atenções em políticas que vão permitir uma retoma baseada em aumentos de produtividade. E, portanto, isto é uma foto também de uma pintura do mesmo pintor, mas desta vez não foi tirada em Londres, foi tirada em Ramallah, West Bank, Control Alt Elite. Não digo que se faça isso, mas a crise é uma oportunidade, de facto, para repensar os paradigmas em que vivemos e para construir algo novo. Dizia aqui há umas semanas o chefe de gabinete do presidente americano que a crise é uma oportunidade que não se pode desperdiçar. E, de facto, numa crise as pessoas estão conscientes da necessidade de mudança e estão receptivas para mudar. Pessoas, organizações, etc. Ao mesmo tempo que isso acontecem questões de caráter social, económico, que a todos nos atingem, em toda a Europa, em Portugal, etc. Ainda lembro este fim de semana aquele magnífico suplemento que saiu num jornal diário a falar da situação social de Portugal, e uma das questões é a questão do envelhecimento. Como é que se pode preparar a sociedade portuguesa para um período em que daqui a 20, 30 anos cerca de um terço da população vai ter mais de 65 anos, para um período em que provavelmente 2/3 do nosso orçamento na área da saúde vai ser gasto com doenças crónicas, como Alzheimer, como enfim, outras doenças, demência, etc. Como é que nós vamos preparar as nossas cidades para um estilo de vida diferente, mais adaptado a uma economia com baixo teor de carbono, etc. Isto são desafios fundamentais a que se cruza, provavelmente, a necessidade de um período pós-crise, tendo em conta a forma como os déficits estão a aumentar em toda a Europa, do próprio Estado poder conseguir fazer mais com menos recursos. E isto vai levar a uma necessidade grande de inovação, não apenas incremental, mas radical no próprio setor público. Quando digo setor público, é na sociedade. E vai levar à necessidade de inovação social. Ou seja, inovação na maneira como se responde aos principais desafios que a sociedade enfrenta. O que é que isto tem a ver com o tema que nos traz aqui hoje? Tem a ver tudo, porque a banda larga já não é apenas uma infraestrutura tecnológica, é uma infraestrutura social. A banda larga, como entendemos, e sobretudo aquela que estamos aqui a discutir hoje, que é uma banda larga de alta velocidade, é uma infraestrutura que permite não só estimular o crescimento das empresas, sobretudo das pequenas e médias empresas, melhorar os sistemas de educação, e tem sido uma aposta grande, por exemplo, aqui em Portugal, permitir que cada casa de uma pessoa mais velha seja um centro de dia descentralizado, com um conjunto de tecnologias que hoje em dia são possíveis porque existe banda larga simétrica, para o estimular das indústrias criativas, e temos aqui hoje, aliás, um grande representante dessa área que vai intervir num dos painéis seguintes, para tornar possível um modo de vida mais sustentável,
de acordo com aquilo que nós apresentamos, aliás, como sugestões no relatório Smart 2020, apresentado no Congresso da APDC, e para permitir, de facto, mais eficiência energética. Quando se discute combate à crise, discute-se curto prazo e médio prazo. Banda larga está na confluência entre curto prazo e médio prazo. E, portanto, é aquela zona perfeita em que o investimento faz sentido. Investimento público, investimento privado, combinação de políticas públicas, como aquelas que têm sido anunciadas e vão aqui hoje ser anunciadas, e também disponibilidade privada para investir e para trabalhar em conjunto. Em primeiro lugar, porque são investimentos de impacto rápido. E no outro dia, numa visita que fazia ali à CBE, o Carlos Barroqueiro me explicava que entre a decisão de investir num cliente em fazer uma rede e a decisão de ter, enfim, a rede a funcionar, o tempo médio pode ser apenas de 4 meses. Portanto, não há outro investimento público tão rápido em termos de ter impacto, de gerar emprego, gerar atividade económica. E tem aqui alguns números que não são números da indústria, são números de governos. O governo da Finlândia diz que 1 bilhão de investimento nesta área significa a criação permanente, a criação imediata de 15 mil postos de trabalho e a criação permanente de 30 a 45 mil. 1% de aumento de penetração da banda larga significa um aumento de emprego de 0,2% a 0,3%. Isto são números relativamente ao mercado americano, mas, conclusão, tem um impacto imediato. Mais do que outros investimentos até, tem um impacto imediato a construção de novas redes. Mas a grande diferença é que tem também um impacto de longo prazo. Uma libra investidos em banda larga aumenta o produto em 10 libras, são números de um estudo inglês. As empresas que têm banda larga são 31% mais produtivas. É um estudo do British Broadband Stakeholder Group. 10% de aumento da conectividade na força de trabalho leva a 12% de aumento de produtividade. E, portanto, são números expressivos que mostram que uma banda larga permite aumentar a produtividade, permitindo uma retoma assente na produtividade. As redes vão ser críticas da forma como nós todos enfrentamos a recessão. Primeiro, os recursos que se reúnem vão ser recursos. Quando digo recursos, não é só recursos financeiros, é recursos de informação, conhecimento, mobilização das pessoas. Vão ser a mobilização faz através de redes. As redes são fundamentais para que as empresas consigam integrar os seus fornecedores, os seus clientes na sua cadeia de valor e com isso serem mais produtivas. Vão ser fundamentais para as regiões, as cidades atraírem mais investidores e chegarem a mais mercados. Vão ser fundamentais para os novos negócios. Vão ser fundamentais para as pessoas continuarem, aquelas que estão no desemprego, continuarem em contacto com o mercado de trabalho e continuarem à procura e continuarem em formação e continuarem, portanto, disponíveis e com mais probabilidade de voltar rapidamente ao trabalho. E vão ser, sobretudo, fundamentais para uma palavra muito importante no século XXI, que é colaboração, cocriação. E o mundo evolui nesse sentido. E depois, esta frase aqui é uma frase que não é nenhuma associação tipo APDC, é uma frase de uma agência pública do governo inglês, uma agência de inovação, dizer que porque é que é importante que que os governos invistam em tornar possível que toda a gente tenha acesso a banda larga de grande velocidade, como aquela que vamos aqui discutir hoje, independentemente de ser a tecnologia fibra ou ser outra tecnologia. É porque isso vai permitir e vai dar um sinal muito forte de que as economias podem emergir mais fortes da recessão se fizermos investimentos certos. E, portanto, uma recuperação inteligente é uma recuperação feita através de redes, não só as redes em si, mas também o impacto que elas têm em tornar inteligentes, ou smart, como agora está na moda dizer-se, investimentos físicos que estão a ser feitos e que irão ser feitos. E, portanto, esse é o grande desafio que temos pela frente. Portanto, em conclusão, necessário integrar preocupações de longo prazo com preocupações de curto prazo. O plano português que está em curso e as políticas que têm sido seguidas nesta área de comunicações são um bom exemplo dessas preocupações. Curto prazo, efeitos imediatos, mas com objetivos de médio e longo prazo também. Portanto, o apoio à inovação, fomentar a inovação, fomentar o espírito de iniciativa, investir em infraestruturas para uma sociedade com menos carbono, encorajar o investimento em investigação e desenvolvimento, componente público e privado, os investimentos verdes. Nós vamos emergir desta crise e haverá uns setores que vão crescer e outros setores que vão crescer menos.
Ontem o Presidente americano teve a coragem de dizer para a indústria automóvel que a indústria tinha que se reestruturar e que muitos empregos nessa indústria não vão persistir. Depois também podemos dizer que há certas indústrias que vão sair desta crise a crescer mais. Algumas delas de economia híbrida, as indústrias ligadas à terceira idade, as indústrias ligadas ao ambiente, as indústrias ligadas à educação, à saúde, etc. E tudo isso significa ter uma infraestrutura que permita disseminar inovação, que permita criar novos negócios, permita criar novos paradigmas e permita criar riqueza para que Portugal emerja desta crise a crescer de forma sustentada, a convergir com os países da União Europeia, mobilizando todas as energias que existem no país, públicas e privadas, e, sobretudo, para promover não só a inovação nos negócios, mas também a inovação na sociedade. E a mensagem fundamental é esta, e por isso queria agradecer a vossa presença e dar de imediato a palavra ao Secretário de Estado, Paulo Campos. Muito obrigado.